Cara, na verdade, foi uma crescente de motivos, assim. Eu cresci com meu avô era sindicalista, durante a ditadura militar, e foi preso, torturado, etc. E as histórias dele de que como o jornalismo e as pessoas à volta dele ajudaram a acabar com a ditadura militar sempre foram formando meu caráter. Quando eu cheguei na hora de fazer o vestibular em si, eu vi que o mundo já não era tão mais bonitinho, que não, o jornalismo ajuda a derrubar as coisas, mas não é só isso, né? Mas eu já era apaixonado pela profissão e eu sempre quis muito contar histórias. Então eu juntei, eu estava em dúvida se eu fazia cinema, se eu fazia jornalismo, porque eu achava que as duas eram formas de contar boas histórias. E eu percebi que quando eu fazia jornalismo eu podia fazer tanto contar essas histórias, quanto falar sobre cinema também. E aí eu juntei o melhor desses dois mundinhos aí e me joguei na faculdade. Cara, o mundo é bizarro, porque faz pouco tempo, né? E mudou muito, porque o presidente era Dilma, que era super criticada com todos os motivos, né? A gente sabe que não foi um governo bom. Mas eu lembro que durante a faculdade foi quando rolaram as jornadas de 2013. Eu lembro que, aliás, eu tinha aula com a Denise, e a gente tinha uma prova no dia seguinte daquela quinta-feira que a jornalista da Folha tomou um tiro no olho e etc. E ninguém estudou pra prova, porque tá todo mundo na rua, né? E aí lembro que ela teve uma sacada muito boa, que era a aula de semiótica. E aí ela falou, olha, ou vocês falam sobre o livro que eu pedi para vocês lerem, ou vocês usam os conceitos de semiótica nas histórias das manifestações de ontem. E aí todo mundo pirou, assim. E aí mudou tudo, né? Depois disso, eu lembro que eu estava na Jovem Pan em 2013, durante as jornadas. Eu lembro de ver jornalista voltando com marca de bala de borracha. Em 2014 eu fui para a Época, para a revista. Eu era estagiário lá. E aí também foi toda essa virada, né? Teve aquela eleição caótica da Dilma com a Aécio. Acompanhei também muito de perto isso. E da, da época eu fui para Abril, e aí de lá eu consegui acompanhar meio que esse desgoverno aí que a gente teve de cair Dilma, entrar Temer. Eu lembro que eu fiz matéria sobre isso para Super já. E aí agora entrou o Bolsonaro, que também está nesse negócio caótico, da gente não sabe mais o que que... o- é muito bizarro isso que antes eu nunca tinha ouvido alguém que tinha que confirmar uma informação que o presidente dava, sabe? Isso é um debate muito grande entre os colegas que a gente tem de, putz, o cara solta uma coisa no Twitter, mas a gente não sabe exatamente se a gente já pode publicar isso, se a gente tem que checar com uma terceira pessoa, porque o que acontece depois que a gente publica, ele fala que era mentira e a gente tem que reinterpretar e queima a gente, né? Então, acho que o papel do jornalista mudou muito nesses 10 anos, é estranho. Cara, mais até, na verdade. Quando eu saí da faculdade, eu achei que eu tinha saído completo. E aí, conforme foi passando o tempo, eu vi que eu estava mais completo do que eu achei que eu estava, na verdade. Aqui a gente teve aula desde InDesign, né, até Photoshop, as aulas de vídeo aqui. Não só de falar na frente da câmera, como de filmar. Isso, cara, dá uma, como é que chama? Uma bagagem, isso. Dá uma bagagem que é inacreditável quando a gente pensa. Assim, hoje eu fui essa semana numa palestra de um cara que é produtor no The Guardian. E ele fala assim, não, pô, no The Guardian a gente acha que o repórter tem que produzir vídeo, não sei o que lá. E é uma coisa que muita gente estava ao redor ali de mim e ficou meio chocada e foi uma coisa que foi muito natural pela minha formação aqui no Mackenzie. Completou bem, assim, saí feliz. Cara, foi, assim, mudou, né, tudo. A minha percepção, mais uma vez, do que é ser jornalista mudou naquele momento. Porque é isso, pô, eu tava sendo fichado por terrorismo por estar com uma câmera na mão, sabe? Isso dá uma perspectiva nova para como você trabalha, como você trabalhava e como você vai trabalhar depois. É uma história. É boa de contar em bar, né? Isso é uma coisa boa. Mas é uma história que marca, né? O jeito que a gente encara não só a profissão, mas a sociedade. Se tudo der errado, vai acontecer aquilo. Tipo, o Brasil vai ser aquilo. Se tudo der certo, a gente vai se afastar quanto daquilo ali, entendeu? É importante, assim. Foi marcante pra mim. Eu acho que
mais importante do que a gente imagina, na verdade. Acho que é uma coisa que a gente só vai conseguir mensurar daqui a uns anos, assim. Porque todo mundo agora tem acesso a essa ferramenta, né? Todo mundo pode fazer um blog, você pode ser digital influencer, ter ali sua carinha no Instagram, mas pouca gente sabe transmitir informação de verdade, de um jeito coerente e honesto. Eu acho que essa é a principal força do jornalista formado hoje. A gente tem a gente, além de ter a obrigação de fazer a coisa direito, porque senão você não dorme bem de noite, você tem as ferramentas para isso. Eu acho que na situação atual do mundo, não só do Brasil, a gente precisa de gente que vai não só orientar o que está certo, o que está errado, o que está acontecendo de verdade, como também acho que tem a obrigação de arrumar as coisas que estão erradas nesse sistema jornalístico que a gente já tem hoje, que a gente sabe que muita coisa não deu certo. A gente está vendo empresas falindo, grandes nomes, Folha está em crise, a Abril está praticamente acabada. Acho que é o papel dos jornalistas entenderem, tá, se isso aqui não deu certo, o que vai dar? A gente tem que apostar mais no digital, a gente tem que fazer mais vídeo. Como as coisas que a gente aprendeu de ética e de escrita mesmo se relacionam com esse novo mundo que a gente está. Eu acho que essa geração de agora vai ser muito importante para os próximos 20 anos. O que a gente fizer agora vai ou ajudar ou destruir o que tem pela frente. Cara, é difícil, né? Porque agora a gente sabe tudo que deu errado, né? Todos os problemas que tem e todos os problemas que estão vindo ainda. Mas eu faria assim, eu acho que... Eu gosto muito disso. É meio louco, né? Aquele sadomasoquismo que a gente tem de... Putz, eu fiquei 3 dias sem dormir para escrever essa matéria, mas ela saiu e ela tá muito boa. Eu gosto disso, eu acho que é importante. Mais que isso, eu acho que é importante nesse momento. Acho que é isso, daqui a 20 anos vai ser mais importante ter sido jornalista em 2019 do que ter sido engenheiro, independente do salário, sabe? Pô, tamo aí, a gente consegue, a gente paga as contas no fim do mês. Cara, tem uma coisa que eu tô agora fazendo curso e estudando de madrugada, jornalismo de dados. Eu sei que aqui tinha como optativa até, eu não fiz porque eu estava fazendo outras coisas, mas é uma coisa que eu tô pirando, assim, eu tô vendo que é um negócio que mais tem emprego, por exemplo. Tá na disciplina. Tá Aí, ó. Putz, melhor coisa. Porque assim, é isso. Às vezes eu penso, putz, queria, sei lá, escrever pra gringa. E é muito complicado, porque a gente tem o domínio do inglês ou do espanhol, mas para você ser jornalista, eu acredito que você tem que escrever melhor do que o americano médio. E é muito complicado. Eu acho que fazer isso sem morar no país, por exemplo, é um desafio. E o jornalismo de dados, por exemplo, abre essa porta. Você consegue produzir matérias sem necessariamente ter que escrever parte dela em inglês. Você pode escrever isso com números, né? Com informações, com fatos. O que facilita nessa transição para um mercado fora. Eu acho incrível. Cara, eu acho que é isso. Vai ser muito diferente. Eu acho que a gente vai ter várias empresas que a gente tem hoje como imortais, eu acho que não vão estar mais aqui. E várias pequenas coisas que a gente nem conhece ainda vão sumir. Assim. Eu lembro que enquanto eu estava na faculdade, por exemplo, o BuzzFeed nasceu. E aí foi um negócio que, putz, isso aqui é o futuro. Eu hoje não sei mais se é o futuro, entendeu? Eu acho que já deu uma caidinha ali, mas ele já tem o BuzzFeed News agora, que também é outra montanha que eu acho incrível. Então eu acho que vão surgir novas empresas, vão surgir novas formas de contar histórias conforme a tecnologia for evoluindo. Então, realidade virtual é uma coisa que algumas empresas já fazem, mas é um negócio muito caro, então é muito difícil a gente imaginar isso no dia a dia. Mas eu acho que essas tecnologias novas vão trazer novas perspectivas e novas formas de contar a história. Para mim, eu espero que eu esteja acompanhando as coisas bem. Estudando, tentando, é isso. Agora estou tentando escrever em outras línguas, ver se entro nessa. Estou ajudando a criar novas empresas de jornalismo. Vamos ver se consigo, espero que sim, né?